Oi! E aí, povo? Aqui é a Mocidade de novo e seja bem-vindo para mais um vídeo. E hoje eu decidi testar um vídeo diferente. Dependendo se vocês gostarem ou não, pode ser uma coisa recorrente aqui no canal. Enfim, eu gosto muito de arte e de desenhar e coisa e tal. E eu também gosto muito de cultura pop, como qualquer um que já veio aqui já deve saber, né? Então eu resolvi participar do desafio de artes mais famoso da internet agora, né? Que tem a ver com esse meme maravilhoso do anime Friends Journey. E eu juro, não tem como explicar a crise de riso que eu tenho toda vez que eu vejo essa imagem. Mas enfim, se você mora numa caverna e nunca viu essa imagem, ela meio que virou um meme depois de um cara no Reddit postar esse desenho num fórum de arte perguntando como desenhar em ângulos difíceis. Como, por exemplo, esse ângulo específico de você meio que olhar pra cima, né? A sua cabeça tá olhando pra cima, enquanto a câmera tá mais ou menos na parte de baixo do seu corpo. E então meio que a câmera te filma, né, de baixo pra cima. Na verdade é uma boa pergunta, né? Claro, se você é um iniciante no desenho e não sabe como fazer alguma coisa, o mais sabe a fazer é sempre perguntar pra alguém. Então eu resolvi tentar fazer a minha versão enquanto eu falo algumas coisas como uma artista mais ou menos que sabe o que tá fazendo. Bem mais ou menos, né? Mas vamos lá. Normalmente quando o povo começa a desenhar, eles usam sempre o mesmo ângulo, né? Que é mais ou menos olhando pra frente ou olhando numa posição meio 3/4. Que é o ângulo mais normal de você ver um personagem, né? E o ângulo que normalmente ajuda a treinar todos os detalhes do rosto, né? Mas aí você tem que gradualmente, né, ir passando para outros ângulos que também são importantes de desenhar, né? Porque dá pra você mudar muito a dinâmica e o humor e a composição até de um desenho, né? Dependendo do ângulo que você desenha seu personagem. Mas aí tem muitos ângulos que simplesmente não são naturais. Tipo, você não tem a imagem fixa na sua cabeça de como aquele ângulo específico deixa um personagem. Então, o que é que você faz para ajudar a tornar um pouquinho mais fácil desenhar em um ângulo específico? Bom, um jeito que normalmente aconselham para praticar desenhar, não só nesse ângulo, né, mas em qualquer outro, é você tentar usar o método de Lewis, que se você já participou de qualquer aula de artes na sua vida, o método de Lewis é simplesmente um método de estudo de desenho que você provavelmente já tá cansado de ouvir, depois de um professor martelar na sua cabeça 800 mil vezes. Enfim, o método de Lewis é um método de um professor em específico, que era um artista e professor de arte, que dizia que uma das coisas mais importantes ao aprender a fazer um desenho é aprender a desconstruir todo o desenho que você quer fazer em pequenas formas simples. Simplificar até mesmo um desenho mais complexo em pequenas formas simples, principalmente o círculo, o quadrado, o retângulo, o triângulo e o cilindro. Como, por exemplo, imagina que a cabeça e o pescoço de um personagem são essa bola com um cilindro aqui. Então, imagina rotacionar essa bola e esse cilindro. Você sabe mais ou menos como essas formas são, porque elas são formas básicas e são fáceis de desenhar. Então você imagina rotacionar esses objetos para tornar mais fácil você visualizar como o que você realmente quer desenhar, e não essas formas básicas, se comportam quando você rotaciona. Tipo, mais ou menos você consegue ver a semelhança entre esse formato de cabeça aqui, bem simples que eu tô fazendo aqui agora, com como fica o desenho ao lado, o desenho do círculo sobre o cilindro. Se você consegue ver a semelhança entre as duas coisas, é aí que você entendeu o que é
o método de luz. Então imagina que, por exemplo, nesse desenho da Fairy, a cabeça dela é como se fosse a esfera e o pescoço o cilindro. E estuda essa peça, estuda tipo a forma, a proporção, a distância entre as duas formas, como as duas formas se encaixam, digamos assim, uma na outra, que assim aos poucos fica mais fácil de entender como desenhar. E é claro, outra dica muito importante também é que sempre que possível use uma referência do ângulo que você quer. Claro que dependendo do que você quer desenhar, né? Se é um personagem que já existe, se é um personagem que você inventou, se é um objeto comum, se não é, pode ser mais difícil de encontrar referência. Mas estranhamente, nesse caso específico, eu não achei que foi difícil, porque uma das primeiras coisas que eu achei procurando sobre esse anime no Google foi literalmente uma imagem da Fran em esse ângulo específico que eu imagino que o cara tentou desenhar. Então eu meio que tô supondo que o cara meio que não se preocupou muito só em achar uma referência pro que ele tava tentando desenhar, né? Não sei também, só tô chutando, né? Mas enfim, agora olhando a referência, eu vou fazer um esboço bem básico da Fran. Usar uma esfera pra substituir a cabeça dela, porque agora que eu tô olhando a referência, eu percebi que o rosto dela é bem redondinho mesmo. Só um pensamento aleatório que eu tive. Pra dar a impressão que o rosto tá meio de lado, você vai mais ou menos na região, na altura dos olhos da personagem e meio que faz essa saliência bem suave assim no rosto, pra dar a impressão de que o rosto tá de lado. O desenho focava só mais no rosto mesmo, né? Mas pra ficar mais completo, eu acabei desenhando uma parte do tronco. Sorte porque ele é fácil, mais ou menos, de desenhar pra mim, porque eu tenho uma personagem original que também tem esse mesmo estilo de cabelo, então acho que eu já tô mais acostumada a desenhar esse penteado em específico, Maria Chiquinha. Outra coisa também, ignorem que eu não desenhei o cajado dela, porque eu achei muito difícil. As partes da feição do rosto, muitas vezes é o que define o humor e os sentimentos da personagem. Normalmente é uma área pra tomar mais cuidado. Eu especificamente gosto de fazer personagens mais expressivos, né? Mas a Fairy, especificamente, ela normalmente não tem muita emoção, né? O rosto dela é mais frio, mais fechado mesmo. Então, depois que eu terminei o esboço básico, eu vou fazer o desenho a limpo, né? Vai ficar menos com essa aparência de rabisco, com essa aparência de rascunho. E vai ficar a linha mais certinha, ou quase, né? No geral, eu recomendo fazer o rascunho e a linha final cores diferentes, justamente para você não confundir uma com a outra. Depois que terminar de fazer a linha, vem a etapa de colorir, né? Eu pessoalmente gosto de fazer desenhos bem coloridos, né? Mas o estilo de arte de mangá e anime normalmente é umas cores mais, vamos falar assim, mais desbotadas, né? Mais pastel. Eu vou fazer umas cores mais clarinhas. Dela especificamente foi o que eu mais gostei de fazer, mas gostei de uma cor única, tão bonita, né? Tão mais brilhante também. Acho que é o que mais chama a atenção no design dela, né? A cor, normalmente, que mais chama a atenção. Acho que é uma cor mais brilhante que o resto do corpo, né? Só uns toques finais pra dar um pouquinho mais de brilho, um pouquinho mais de detalhe e pronto.
Mas falem aí, o que vocês acharam? Foi um desenho bem simples, mas eu gostei. É legal, às vezes, fazer uma coisa mais simples só pra divertir, descontrair, né? Então precisa ser sempre uma... Nossa, que arte tão bonita, uma arte que vai mudar o mundo e coisa e tal. Eu acho que ajuda a relaxar. Enfim, me diga aí o que vocês acharam e se gostaram desse tipo de específico e se vocês iam gostar que eu fizesse mais. Do mais, fazendo favor, se inscrevam no canal, que me ajuda demais. Ativem o sininho para sempre poder assistir. Compartilhe esse vídeo, deixe seu like para ajudar no engajamento e me siga nas redes sociais. Lembre-se que sai vídeo novo todo domingo às 10 horas da manhã. E obrigada por assistir até aqui. E até nos vemos de novo na semana que vem, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Moça Nerd desliga. Tchauzinho!